Marcos capítulo 13, versos de 33 a 37. Dando continuidade, à exposição que nós temos feito na parte da manhã do Evangelho de Marcos. Acompanhem a minha leitura, eu vou ler do verso 28 até o verso 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que nesse domingo, Senhor Deus, pela manhã, muitas vezes, ainda meio sonolentos, ó Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, ligados, ó Senhor Deus, a determinadas coisas que não são convenientes ao culto, que nesse momento agora, Pai, Senhor Deus, se ainda não tivemos esse entendimento, Pai, de estarmos preparados para a adoração, que nesse momento agora, nossa atenção, nosso coração seja voltado para a Tua palavra, Pai. Queremos ser edificados, queremos que a Tua palavra fale o nosso coração, exortados, Senhor, consolados. Queremos sair daqui, Senhor Deus, revigorados pela Tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós estamos vendo, o livro de Marcos fala de um assunto que nós estamos desenvolvendo aos domingos à noite, que é o livro de Apocalipse. Esse trecho aí é um trecho diretamente ligado às questões, de escatologia ao final dos tempos. E é bastante significativo para nós que essas coisas estejam batendo, Não foi planejado, na realidade, juntar um texto da manhã com o texto da noite, mas é aquelas coisas que Deus faz direcionando a sua palavra aos nossos corações. E a gente percebe aqui nesses versos, verso 33 ao verso 37, que há uma conclusão aí acerca das predições do nosso Senhor Jesus Cristo com relação ao final dos tempos. E, em particular, esse trecho ele vai constituir uma aplicação pessoal para nós, nesse discurso quanto às questões relativas às últimas coisas. E a gente percebe que toda a palavra de Deus ela tem uma aplicação prática na nossa vida. E essa aplicação desses últimos versos que eu quero trazer aqui aos irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar aqui no texto a menção que o texto faz ao tempo exato da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no que concerne a esse tempo, que ele foi ocultado, ele foi oculto da igreja. Nós não sabemos o momento preciso desse acontecimento. Não foi revelado. Como diz a Escritura, ninguém sabe. Somente o Pai. Nem o Filho sabe. E às vezes nós ficamos assim, como é que Jesus não sabe disso? E às vezes funde a nossa cabeça. Nós estamos estudando essa semana, durante a semana, o catecismo, E aí estamos falando sobre Trindade, a dificuldade de nós entendermos determinados temas na Escritura mostra a nossa limitação e, na realidade, a grandiosidade de Deus.
E esse aqui seria uma questão que toca essa questão da Trindade. Né? A palavra de Deus diz que o Filho não sabe. E a gente vê que essa perspectiva aqui é aquela perspectiva humana, tá? Em Cristo. Não sei explicar. Tá? Mas está coaduna com o que nós vemos lá em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, tá, existindo ou subsistindo em forma de Deus, não julga com usurpação ser igual a Deus, mas se esvazia a si mesmo, tornando-se servo. E é nessa perspectiva que a palavra de Deus diz que nem o Filho sabe o dia determinado. E é interessante porque, não querendo se aprofundar nisso, eu acho que a nossa mente não vai conseguir alcançar, mas a perspectiva das pessoas com relação a esse momento determinado que Deus guarda exclusivamente para si. E a gente vê que naquela intenção de saber o dia exato, há pecaminosidade no coração do homem, em querer predizer o dia exato da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a gente vê aqui, com relação ao engano. Lá no capítulo 13, no verso 21 e 22, diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Essa é uma indicação do final dos tempos. Quantas pessoas estão querendo aí determinar quando Cristo voltou, quando já voltou, porque já deram várias datas, né? Ou quando Cristo voltará, né? E a gente vai ver na história aí, na nossa história, na história da humanidade, quantas pessoas aí já, quantos grupos religiosos já determinaram essa volta como fosse passada, né? E aí a coisa não acontece, eles arrumam uma desculpa qualquer e tentam sair pela tangente, mas isso prova a pecaminosidade no coração do homem. Porque como o Senhor Jesus falou certa vez, registrado lá em Atos capítulo 1, verso 7, e que diz assim, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí o Senhor disse para ele assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí, opondo-se a isso, ele dá o conhecimento que eles precisavam saber a respeito dessas coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. E é interessante que esse discurso ele vai bater com o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de nós. É por isso que Ele nos avisa, Ele nos dá indicações da sua volta. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos preparados, não somente como indivíduos, mas como igreja. E aí, poderíamos dizer que o silêncio intencional da parte de Deus encontra-se em duas possibilidades que J.C. Ryle levanta. Ele diz que uma dessas possibilidades, ou da necessidade desse silêncio intencional, encontra-se na necessidade de os crentes terem uma constante atitude de espera para esse momento. É por isso que o Senhor Jesus dá indicações. Nós precisamos nos preparar. E a gente vai saber por quê. Né? Além de servir também para preservar a igreja, os crentes, do desânimo, por causa da aparente demora. Porque seria não é, né? A gente pode dizer que é desanimador. Né? Vamos olhar um pouquinho para trás, né? Quão desanimador poderia ser, né, para aqueles crentes há 2000 anos atrás, saber que Cristo não estaria para retornar à Terra nesse período. Pode ser que muitos desses crentes, o seu coração poderia ter vamos dizer assim, se afundado, se entristecido. Por quê? Porque
eles olham para o futuro e sabem, poxa, o Senhor Jesus Cristo não vai voltar, nós vamos passar por tantas dificuldades, por trevas espirituais. Isso poderia, na realidade, entristecer o coração desses crentes. Tá? Por outro lado, a gente pode ver com relação a essa volta repentina, né, de Cristo, ao mesmo tempo que ela é iminente, né? Ela nos chama a termos um coração mais preparado para esse momento. Né? Então, há essa dupla questão, não desanimá-los, mas ao mesmo tempo consolar o seu coração para que eles permaneçam firmes, porque essa volta pode ser repentina. E aí chama os crentes a uma necessidade de estar sempre preparados. O seu coração estar sempre pronto para que o Senhor Jesus Cristo volte. Nesse tempo também de espera, com certeza Deus está provando a sua igreja. Está provando cada um de nós, está provando a igreja. Porque Ele está utilizando a sua misericórdia sobre o mundo, fazendo-se conhecido, tanto a nós crentes, que ansiamos por essa vinda, quanto aos incrédulos. Mesmo aqueles que vão continuar sendo incrédulos, que não serão chamados pela vocação externa da pregação. Deus se mostrando presente e o seu juízo se tornando patente aos olhos dessas pessoas. E com isso nós não podemos perder de vista, de forma alguma, que o Senhor nos chama, mesmo nessa perspectiva de aparente demora, que a sua vinda está próxima. E essa é a perspectiva da igreja em todo o tempo. A cada dia que passa, ela percebe que a volta do Senhor está mais iminente, mais próxima de nós. Mas mesmo assim, esse dia vai ser um dia de grande surpresa para muitos. Como o próprio texto diz, para que vindo no verso 36, ele inesperadamente não vos ache dormido. É interessante porque o Senhor está nos preparando a igreja para a sua volta. Mas a sua volta vai ser inesperada. Até para nós, crentes, porque não sabemos o dia, que estamos aguardando como se ele viesse hoje, para nós será uma surpresa. Não porque seremos pegos, desprevenidos. Nós estamos preparados como soldado para a guerra. Eu fui militar há muito tempo, né? E todo tempo existiam até quartéis que eram piores do que o nosso. Mas todo tempo você entrava no quartel, você tinha aquela perspectiva de que eu tenho que me preparar para o combate. E tinha um quartel lá, o Rodrigo deve saber qual é, de artilharia, lá na Vila Militar, que tinha um comandante lá, que todo mundo entrava no quartel, se armava da cabeça aos pés. Era um pronto operacional, sempre. 365 dias no ano. Todo mundo como se estivesse saindo para a guerra. Eu tenho certeza que se tivesse uma chamada como tinha muitas vezes, todo mundo ficava surpreso. Por quê? Por mais que tivesse preparado, chegou o momento, chegou a hora. É isso que nós estamos vendo aqui. E nessa perspectiva, o Senhor espera que nós, crentes, estejamos vivendo em santo procedimento, como diz lá 2 Pedro. Eu gostaria que os irmãos abrissem. 2 Pedro, capítulo 3, verso de 9 a 12, que diz assim: aguardando e apressando a vinda do nosso Senhor. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Essa é a perspectiva. E provavelmente esse é um dos motivos do silêncio. Não fazer com que os crentes fiquem desanimados, porque a vinda do Senhor retarda, como o próprio texto diz aqui, muitos dizendo isso, então se tornam indolentes. E no próprio sentido de nos prepararmos para esse dia, porque nós não sabemos quando esse dia virá. Então precisamos nos preparar agora, mesmo que o Senhor venha como um ladrão. Nós não seremos pegos de surpresa. Por mais que não sejamos sabedores desse dia exato. Mas uma coisa que chama a nossa atenção aqui, e é isso que eu quero enfatizar no texto, é o que a gente vê aqui no verso 11 do capítulo 3 de Pedro, dessa segunda epístola. Visto que essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. O texto está dizendo que viver em santo procedimento faz com que a vinda de Cristo venha. E nessa perspectiva, a nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho para que o último dos eleitos venha a ser chamado por Cristo. E essa é a perspectiva. Então virá o fim, como nós vemos aqui no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns a julgam demorada, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a perspectiva. E lá em Mateus capítulo 24, verso 14, e será pregado o Evangelho a toda criatura. E aí virá o fim. Quando nós, crentes, estamos vivendo a vida cristã de forma íntegra, em santo procedimento e piedade, vivendo o Evangelho, pregando esse Evangelho, não somente com as nossas vidas, mas também com a nossa palavra, com a nossa boca, falando objetivamente do Evangelho, a partir daquilo que as pessoas veem em nós estamos apressando a vinda do Senhor. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a vinda de Cristo não depende de nós. Mas nós somos elementos, instrumentos de Deus, para que todas as coisas que Ele estabeleceu se cumpram conforme a sua soberana vontade. E a partir daí, nós poderíamos levantar a seguinte questão, voltando lá ao texto de Marcos capítulo 13. Os deveres práticos, Quais seriam esses deveres práticos de todos os crentes diante da expectativa da vinda, da segunda vinda de Cristo? Ou essa perspectiva que Pedro está dizendo aqui, viver em santo procedimento e piedade, sendo um instrumento para apressar a vinda do Senhor. Quais seriam esses deveres práticos? O texto de Pedro já diz, mas vamos falar de forma mais prática, ou conforme o próprio texto nos mostra aqui. Esses deveres seriam vigiar, orar e trabalhar. Essas são as atitudes que devemos viver diariamente na vida cristã. E a primeira é vigiar. Nós devemos vigiar, ou seja, viver em constante atenção. Viver em um estado vívido de alerta, como o exemplo que eu dei no quartel. Dessa forma, nós vamos evitar qualquer tipo de
letargia, qualquer tipo de embotamento, qualquer tipo de entorpecimento e indiferença espiritual. Abram aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que o texto da Escritura fala a respeito disso. Capítulo 5, verso 6. Olha o que ele diz. Também falando do dia do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Verso 5. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E agora o verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por que o apóstolo Paulo tem necessidade de falar isso? Ele está falando isso para a igreja. Por quê? Porque nós somos tendentes a esse tipo de comportamento. Lembra o que Pedro disse? O Senhor retarda a sua vinda. E nós vamos ver exemplos claros na Escritura, parábolas claras na Escritura, que vão falar a respeito desse aspecto da vida cristã, na metáfora dos servos. O meu Senhor demora, então eu não vou fazer a vontade dele. Eu vou espancar os meus conservos, vou me embriagar. E a ideia ali é de deixar de fazer aquilo que ele deveria fazer, deixar de vigiar. Porque o seu Senhor, retarda. Abram Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. Olha o que ele diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se nós olharmos os textos, os versos antecedentes, nós vamos ver lá no verso 5, ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices. Lembra o que Pedro disse? Viver em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a vinda do Senhor. É isso que o texto está dizendo. É essa expectativa do final dos tempos da vinda de Jesus que nós devemos ter. Nós devemos nos preparar hoje para a vinda do Senhor. Porque pode ser que Ele não venha, mas com certeza você vai se encontrar com Ele. Aqueles que não se encontrarem com o Senhor Jesus na sua segunda vinda, é porque encontrarão com Ele antes. Porque um dia todos nós vamos morrer. E vamos estar na presença do Senhor. E precisamos estar preparados para esse dia. Precisamos estar preparados para a morte. Isso é uma questão que muitas vezes nós não pensamos. Às vezes nós damos valor muito a essa vida. Um valor exagerado. E quando nós vemos que a nossa vida está se esvaindo, indo das nossas mãos, aí nós percebemos como ela é vã nesse mundo fútil. Como ela é passageira. Percebemos que o texto da Escritura nos diz que se a nossa vida se limita apenas a essa existência, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos nos lembrar constantemente, porque essa vida nesse mundo é boa. Por mais que exista pecado, por mais que exista a degradação moral, por mais que exista as coisas que existem nesse mundo, essa vida é boa. E se ela é boa dessa forma, imagine o porvir. Calvino, quando fala sobre vida cristã, ele diz que o Senhor Deus nos deixa sempre com uma certa disciplina, para que nós não nos acostumemos e achemos que esse mundo seja a maior contemplação, o maior gozo, e nos apeguemos a ele de tal forma que às vezes estejamos desejando mais as coisas desse mundo que as coisas de Deus. E quando Calvino fala isso, ele fala com propriedade, porque ele era um homem extremamente doente.
Eu sei o que é sentir a morte de perto. Já tive essa experiência bem próxima, tá, de mim. E não estou falando isso de forma irresponsável. É porque eu sei que o maior bem precioso que nós temos nesse mundo, dentre outros que são um dos maiores bens, né? Entre outros que podem contribuir com a nossa vida no porvir, é a nossa própria existência. Nós fazemos tudo o que for possível para permanecer vivos. Se não fizermos, estaremos também quebrando o 6º mandamento: não matarás. Porque temos essa necessidade em nós da preservação da vida. Mas nós precisamos entender que essa vida aqui não vale nada sem a vida por vir. Que as coisas que eu tenho aqui, os bens materiais, a saúde, nada vale. E que nós precisamos, sim, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas principalmente, e em primeiro lugar, ter depósitos para a nossa alma. Nós não podemos esquecer disso. Por quê? Porque devemos viver constantemente nos preparando para nos encontrar com o Senhor. Se não nessa segunda vinda, o momento em que cada indivíduo, antes dessa segunda vinda, vai ter um encontro definitivo com o Senhor Deus. É por isso que as provações, a morte, as doenças e as coisas que dizem para nós que o nosso tempo aqui é pequeno, devem fazer com que os nossos olhos estejam no Senhor. Porque nesses momentos, a única coisa que verdadeiramente nos consola e consola o coração do crente é saber isso. Mais nada vai consolar. Qualquer outro consolo nesses momentos é fútil e vão. Essa deve ser a nossa perspectiva. Por isso, esse preparo constante. E aí, algumas atitudes práticas que nós estamos vendo aqui. Eu poderia dar outras. Como ele diz, evitar a impureza, evitar a conversação torpe, a incontinência, a impureza, a avareza, a idolatria. Todas essas coisas devem ser evitadas e devem ser buscadas o contrário. A pureza, a santidade, a adoração. Todas as coisas contrárias devem ser buscadas. Porque essas coisas demonstram um santo procedimento, uma vida piedosa. E é por isso que nós estamos aqui, nos preparando para o reino de Deus. Nos preparando para essa segunda vinda. Ou nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor antes dessa segunda vinda. Porque todos nós estamos nessa situação. Estamos nessa condição. Estamos nessa vida, nos aperfeiçoando e sendo preparados por Deus para sermos recebidos no seu reino. Porque se nesse mundo nós não experimentarmos isso, no porvir, nós não teremos a eterna presença de Deus conosco. E aí, nessa perspectiva desse santo procedimento vida piedosa, nós devemos evitar companhias e relacionamentos pessoais que nos induzem a esquecer de Cristo e da sua segunda vinda. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nós devemos vigiar. É isso que o texto da Escritura está dizendo. É isso que a gente vê lá em Mateus. Abram aí Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 e capítulo 25. As muitas parábolas representando o trabalho.
a ação. Percebam aí a parábola do servo, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, enfatizando a ação desses personagens na parábola. Por quê? Porque esse é um paralelo conosco. É um paralelo direto à parábola do bom servo. Por quê? Porque é um senhor se ausentando do seu país, voltando em tempo posterior. Ausentando-se da sua propriedade para, num determinado momento, tomá-la de volta. Essa imagem não é à toa. E olha o que ele diz, bem-aventurado aquele, verso 46 do 24, Mateus, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo aquilo que lhe era devido. No caso aí, dando o sustento dos seus conservos no seu devido tempo. Mas aquele servo, sendo mau, disser comigo, meu Senhor demora-se, e por demorar-se, o Senhor não vem. É aquela história, né? Eu vou deixar para me converter, eu vou deixar para entrar para a igreja. A gente escuta muito isso, né? Não entende nada do que significa a palavra de Deus. Eu vou deixar de ter um compromisso maior, eu vou deixar para ter um compromisso maior com Deus quando eu estiver mais velho. Vou aproveitar a vida agora. Aí ele diz assim, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á. A mesma coisa das 10 virgens, que 5 delas não estavam preparadas, não se prepararam para aquele momento, porque o noivo estava se demorando. E diz aí o contexto, né, os comentários a respeito da cultura da época. Às vezes o noivo ficava 1 ou 2 dias barganhando, não sei se essa seria a palavra, com o pai da noiva o dote. Se fosse um pai como o Alexandre, ia ficar 3, né? Mas porque demorava, às vezes demorava. E aquelas pessoas que estavam preparadas para o casamento, algumas está demorando, se despreocupam. Ficam de fora. É isso que o Senhor Jesus está falando conosco aqui. Nós devemos vigiar. Nós devemos estar preparados. Mas não só isso. Ele fala que nós devemos vigiar e orar. Ou seja, precisamos manter, uma coisa vai estar ligada à outra, o hábito regular da comunhão e do companheirismo com Deus. E isso é um exercício. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que qualquer coisa se interponha entre nós e o nosso Deus. Cumpre a nós termos esse contato constante com o Senhor. Conversar com Ele diariamente. Você percebe que numa relação conjugal a fragilidade, o distanciamento de um casal se dá também pela falta de diálogo? Já percebeu isso? Já percebeu que o trabalho, né, a mulher lá atarefada, né, nos seus afazeres, o homem cheio de tarefas e tal, trabalho de casa, né? Nós somos constantemente tentados pelas situações do dia a dia a nos distanciarmos. E como é que nós vemos esse distanciamento? Quando não há diálogo, quando não há conversa. O diálogo e a conversa estimulam a intimidade. Isso não é diferente com Deus. E como é que nós mantemos comunhão com Deus? Através da oração. Alguns crentes acham que ter uma vida de oração é ficar 4 horas orando num determinado lugar. Não, não é isso. Realmente não é isso. Isso não quer dizer vida de oração. Vida de oração significa, eu vou dizer para vocês, estar todo o tempo consciente da presença de Deus aonde você se encontra.
Já percebeu isso? Já fez esse teste? Estar consciente da presença de Deus em todas as suas atividades, em todos os seus dias. Não é que você fica, vou ficar pensando em Deus, vou ficar pensando em Deus, vou ficar pensando... Não, não é isso. Você vai trabalhar normalmente, mas você está em comunhão com Deus. Ao sair de casa, você ora. Pede que o Senhor o acompanhe nas suas atividades. Quando você está lá na sua atividade de trabalho e acontece alguma coisa, às vezes uma oportunidade para pregar o Evangelho, às vezes uma situação difícil, de tentação, ou uma situação constrangedora, que de vez em quando eu sempre passo no trabalho, que às vezes tem que ficar no meio de professores e eles falando palavrão o tempo todo. Aquele ali é um momento de oração. Às vezes você não pode sair dali, você tem que escutar. Infelizmente. Isso é orar constantemente. É estar em comunhão constantemente com o Senhor. Cumpre a nós, como seus servos, conversar com Ele diariamente, de tal modo que estejamos prontos a vê-lo face a face a qualquer momento. Eu estava preparando isso, eu dei uma parada. Isso é muito forte. Por quê? Porque às vezes eu não estou preparado para vê-lo face a face. Por causa da maneira como eu estou levando o meu dia, eu estou vivendo. E isso deve chamar a nossa atenção. Para nós voltarmos o nosso pensamento para o Senhor. E em tudo aquilo que nós fizermos, fazemos para a glória de Deus. A nossa mente esteja ligada com Ele. Quando nós nos ligamos, quando nós nos envolvemos tanto no nosso trabalho que parece que Deus não existe na nossa vida, aí está aberto toda a possibilidade para o pecado, para a queda na tentação, seja ela qual for, e para o distanciamento de Deus. E a gente deve dirigir as nossas orações, principalmente nesse período, na expectativa de Cristo ao Senhor. Para que nós, como diz a Escritura, lá em 2 Pedro 3,14, sejamos encontrados por Ele em paz. E assim nós vamos ansiar por esse dia. Nós vamos desejá-lo. Nós vamos desejar o dia da vingança do nosso Deus. Nós, como crentes, somos levados pela nossa teologia distorcida, não pela teologia bíblica, pela uma teologia reformada, mas pela teologia distorcida de não desejar o dia do Senhor. De não desejar esse dia, o dia da vingança do nosso Deus. Mas a Escritura todo o tempo chama os crentes, e os crentes da Bíblia anseiam por esse dia. Para o dia em que o Senhor vai voltar. E a nossa oração, como ele diz aqui, vigiai e orai, vai despertar esse desejo. O desejo da volta iminente do Senhor. E por último, vigiar, orar, e o que nós vemos aqui nas parábolas ali, trabalhar. O que significa trabalhar? Olha, esse é um conceito tão distorcido na igreja, trabalhar para o Senhor. Nós vemos ali na parábola do servo, na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos. Trabalho. A perspectiva ali é essa. O servo que trabalha para o seu Senhor, uma pessoa que investe, está trabalhando também para aumentar os bens do seu Senhor, ali na parábola dos talentos, e também as virgens que estão trabalhando em prol da festa de casamento. O trabalho é constantemente visto, aqui Jesus disse, que ele e o pai trabalhavam no domingo, porque os judeus não faziam qualquer tipo de atividade aos domingos, ou melhor, no sábado, seria o nosso domingo cristão, contextualizando aí.
Tá? Trabalhar é servir ao Senhor. Tá? E o Senhor distribuiu cada um dos seus com um trabalho específico. E Ele espera que esse trabalho seja realizado por nós, como nós vemos ali nas parábolas. Né? A nossa perspectiva é lutarmos nessa vida visando a glória de Deus. Cada crente em sua esfera de realizações, cada crente naquilo que o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque nas nossas realizações, nas nossas esferas de atuações, nós devemos resplandecer como luzeiro no mundo, para sermos como sal, tá? Para sermos considerados e ser vistos por Deus e pelo mundo como testemunhas fiéis de Cristo. E para isso nós devemos honrá-lo com as nossas vidas. Em nossas conversas diárias, naquilo que fazemos e vivemos. Né? Deus não quer que a gente negligencie, como muitas pessoas pensam, né? Que aceitam o Evangelho, como aquele caso de Lutero, que um homem se converteu através da sua pregação e ele era sapateiro e perguntou para ele, o que eu faço agora? Eu vou largar meu emprego? Ou não. Ele diz assim, faça um bom sapato e cobre um preço justo. É dessa forma que você vai honrar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor não quer que você negligencie aqueles deveres da vida diária para os quais você foi chamado. Né? E faça essa perspectiva do retorno. Né? Os crentes ali em Tessalônica tiveram essa perspectiva. Não, o Senhor está voltando, então vamos largar tudo, vamos... Não é assim. O apóstolo Paulo dá ali as orientações corretas. Tá? Então, naquilo que Deus estabeleceu para você, ali você vai ser um luzeiro no mundo. Ali você vai trabalhar para o reino de Deus e para os homens. Essa é a perspectiva. E aí a gente tem aquela concepção evangélica distorcida, né, de trabalho. Trabalhar na UPH, na SAF, limpar a igreja, né, abrir a igreja. Essas coisas são trabalhos também. Mas não é isso que a palavra se refere. Porque naquele tempo não tinha nada disso. Não tinha SAF, não tinha UPH, às vezes não tinha nem igreja. Né? Isso pode sim representar um serviço para o reino, mas não é necessariamente isso que a Escritura está dizendo. Tá? O que a Escritura diz quando nós, nessas parábolas, nessa perspectiva de vigiar e trabalhar e orar, se preparar para o dia do Senhor, Ele está nos chamando a fazer o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em o seu espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós devemos viver à altura da fé que nós professamos, como pessoas que se arrependem e confiam em Deus constantemente. É dessa forma, não tem nada mágico aí. Pelo contrário, é muito tangível, é muito claro. O apóstolo Paulo, quando escreve ali, acho que em 2 Coríntios, ele fala dos problemas que ele passou na Ásia. Que a morte esteve ao seu lado ali. Ele pensou, pronto, vou morrer. E aí ele diz no texto que ele perde completamente essa segurança de vida para que lançasse no Senhor a sua confiança. Certa vez um pastor pregando sobre esse texto ali na Fiel, num dos congressos da Fiel, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que se as provações, os problemas, as doenças, as dificuldades acontecem na nossa vida, elas acontecem com um propósito. Nós sabemos disso. Mas pode ser que você nunca saiba qual foi. Mas uma coisa você tem que ter certeza nesses momentos. Uma coisa é um ensino geral para todos. Nós, nessa situação, estamos sendo exercitados a confiar em Deus.
como Paulo confiou. E não esperou que saísse dali vivo, mas saiu. Como Abraão confiou. E sabia que ia matar o filho, mas cria que ele seria ressuscitado, porque confiou na palavra de Deus. Ele tinha certeza que ia descer com o filho dele daquele monte. E muitos outros que também confiaram, mas a sua vida não foi preservada. Pelo contrário, foram mortos aos fios da espada, cerrados pelo meio. Mas uma coisa todos eles aprenderam: a confiar em Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós precisamos entender que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E é por isso que nós estamos sendo preparados. É por isso que a vinda do Senhor é demorada. Ele está preparando a sua igreja para receber a sua igreja santa e imaculada. Toda a sua igreja. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém que foi escolhido ou eleito por Deus vai ficar de fora. Todos aqueles que foram chamados serão eficazmente convertidos nesse mundo e nessa vida, aperfeiçoados e santificados para receberem o reino de Deus. E nessa perspectiva, queridos, nós precisamos clamar pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós somos fracos diante dos perigos que corremos nesse mundo. Nós somos fracos. Nós nos deparamos com a morte, nós nos deparamos com os problemas e fraquejamos no primeiro momento. E aí precisamos exercitar a nossa fé. E essa fé será exercitada se nós somos do Senhor. Não é dizer, eu confio em Deus, é viver isso. E o crente vai mostrar isso de forma prática na sua vida. Por isso nós precisamos clamar, porque somos fracos. Nós nos deixamos levar pelas coisas desse mundo, pela correnteza, pelo mundo mau, pelas nossas próprias paixões. Como nós vemos lá, ao exemplo da parábola. O Senhor está demorando, eu vou espancar os servos. O noivo não chegou, vou ficar aqui, vou descansar um pouco e não vou encher o meu azeite. Não, porque ele é um Senhor severo, eu vou esconder isso. Essa é a nossa tendência. Mas nós somos chamados, a exemplo dessas coisas, a não agir assim. A nos preparar como se o Senhor Jesus estivesse voltando amanhã. Em santo procedimento, como diz o texto da Escritura, remindo o tempo, porque os dias são maus. E dessa forma, nós estaremos preparados para encontrar com o nosso Deus. De outro modo, nós não estaremos preparados para a morte, para o julgamento final, nem para a eternidade. Por isso, queridos, nós nunca poderemos nos contentar com um padrão de cristianismo prático que seja inferior ao que vemos na Escritura. Essa é a nossa obrigação, nosso dever diante de Deus. Não nos contentarmos com aquilo que é fraco, com aquilo que é baixo com relação ao cristianismo, mas ansiarmos nesse mundo por uma vida gloriosa com Cristo Jesus. Vamos orar.